Bem no coração da cidade do Porto, junto ao Largo de São Domingos, ao fundo da Rua das Flores, encontramos uma loja da Klaus, uma marca da famosa empresa de sabonetes e perfumes Aque Brito, a líder no nosso país nesse setor. É uma empresa centenária e que alicerça muita da sua qualificada produção em métodos, de algum modo, possuem ainda muitas características artesanais, quase manuais, mas, de facto, assegurando deste modo padrões muito elevados de qualidade e reconhecidos internacionalmente. Uma empresa que também, ao longo destes mais de 100 anos, sempre foi conhecida do ponto de vista da qualidade também das suas embalagens. Uma clara aposta em produtos do ponto de vista de design, do ponto de vista visual, muito atrativos, socorrendo-se das diferentes épocas, dos diferentes estilos artísticos que foi percorrendo nesta sua caminhada histórica. A Aque Brito foi fundada em 1918 por dois irmãos, Aquiles e Afonso de Brito. Mas a verdade é que, de algum modo, nós podemos fazer remontar esta história 30 anos antes. Podemos, com efeito, fazer recuar a 1887 as origens da Aque Brito, quando dois cidadãos alemães, dois dinâmicos e empreendedores alemães, Ferdinand Klaus e Georg Schroeder, vão criar aqui na cidade do Porto aquela que é considerada a mais antiga fábrica de sabonetes e de perfumes em Portugal. E muito pouco tempo depois de fundarem a empresa, ela está já instalada aqui, na rua de Serpa Pinto. Nessa época, nos finais do século XIX, esta era uma área na periferia da cidade, com muito espaço livre para a fixação industrial. Estamos não muito longe de grandes unidades industriais que então marcam o Porto, como, por exemplo, a fábrica Têxtil Salgueiros e outras, que também usufruíam da disponibilidade desse espaço para a fixação do operariado. Pois bem, é aqui, em modestos armazéns, que tem início a elaboração dessa fábrica, a Klaus Schroeder, que, no entanto, muito rapidamente vai começar a ficar conhecida pela qualidade da sua produção. E prova disso são as medalhas de ouro que vão obter na Exposição Universal de Paris de 1900 ou na de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. Ora, em 1904, a empresa contava já com a colaboração de uma figura incontornável nesta nossa história, Aquiles de Brito. Ele era o contabilista, mas muito rapidamente vai ser mais do que isso, envolvendo-se na produção, envolvendo-se na comercialização e em toda a dinâmica empresarial. Aliás, em 1908, ele torna-se sócio desta primeira fábrica de perfumes e sabonetes do nosso país. Mas, não muito depois, tem início a Primeira Guerra Mundial. E vai ser um período que ficará marcado em Portugal e também no Porto por uma animosidade em relação aos cidadãos alemães, muitos dos quais regressam ao seu país de origem, mas o envolvimento de Portugal na guerra dará mesmo à origem de várias nacionalizações de empresas que estavam na posse de alemães. E é isso que acontece também com a Klaus Schroeder. E não muito depois, ainda durante o conflito mundial, em 1917, Aquiles de Brito abandona a empresa, mas não desiste desta sua paixão por este setor industrial. E no ano seguinte, juntamente com o seu irmão, irá fundar a sua própria empresa.
Foi de facto em 1918 que Aquiles de Brito e o seu irmão Afonso fundam a empresa que mais de um século depois chegou até aos nossos dias. E é do nome de Aquiles, da abreviatura de Aquiles, então escrita com CH, que resulta a designação da empresa, AC Brito. Uma empresa que rapidamente se vai instalar nesta área da cidade, junto à Boa Vista. É, na época, nos inícios do século XX, uma zona de grande desenvolvimento industrial. E para isso muito contribuía a proximidade a uma linha férrea estruturante no norte. Boa verdade, surgida já em 1877, a linha do Porto à Póvoa. Aliás, era na Rotunda da Boa Vista, a poucos metros da fábrica, que se encontrava a Estação Ferroviária do Porto, de onde tinha início esta ligação ferroviária que irá depois se prolongar para o Val do Ave e está também estrategicamente ligada ao Porto de Leixões. Importante, por isso, para a importação de matéria-prima, para a exportação da produção. Poucos anos depois, em 1925, Aquiles e Afonso vão adquirir a velha empresa de Klaus Schweder, aquela onde Aquiles se havia formado, e por isso vão conseguir dar continuidade à qualificada e afamada, mesmo do ponto de vista internacional, produção da Klaus. Aliás, até os dias de hoje, a AC Brito mantém as duas marcas, a Klaus mais pensada para o mercado externo e a AC Brito mais para o mercado interno. E, de imediato, a produção da nova unidade industrial, tal como tinha acontecido com a Klaus, vai ter um grande reconhecimento internacional, não só pela participação em importantes certames no estrangeiro, mas também por vários prémios que vai obter nesses encontros. Vai também lançando marcas que até hoje são referências absolutas da empresa, como a Luz Espanho, em 1927, a Pati, a Lavanda, em 1929, a Tripla Alfazema, em 1932, ou então essa marca tão identitária da empresa, que é a Musgo, em plena Segunda Guerra Mundial, no seu início, em 1939. E tudo produzido aqui, junto à Avenida da França, neste complexo industrial que apresentava dimensões muito consideráveis e que era bem reveladora da importância da produção que aqui era assegurada. O reconhecimento da atividade da empresa será sublinhada nos seus 50 anos, quando, em 1968, a fábrica é visitada pelo Presidente da República da época, o Almirante Américo Tomás. Outra das grandes características, eu quase que diria, do ADN da AC Brito ao longo da sua história, foi a aposta em arrojadas campanhas publicitárias, não raras vezes surpreendentes, e muitas delas em torno de alguns dos produtos mais identitários, alguns daqueles que há pouco vos referia e que chegam até hoje como verdadeiras âncoras da empresa. Caso, por exemplo, da Pati, uma referência a uma famosa cantora lírica da época, lançada em 1929, o mesmo ano em que é lançada também a Colónia Lavanda, que durante muito tempo ficou associado para os portugueses e não só, enfim, ao perfume, ao ambiente nas instalações sanitárias dos aviões da TAP. Mas ficaram famosas outras campanhas, como por exemplo aquela que aconteceu aqui, no Palácio de Cristal, em 1934, durante aquela que foi a maior exposição alguma vez aqui realizada, a exposição colonial. Por aqui, em cima de andas malabaristas, atraíam a atenção
em torno dos produtos da Aquebrito, que, de igual modo, enxameava com grandes cartazes o centro das cidades. No caso do Porto, uma outra surpreendente campanha foi aquela que aconteceu em 1942, na noite de inauguração do Coliseu, que se encontrava perfumado, cheirando muito bem, graças, de facto, a uma preparação por parte da Aquebrito. Mas a estas arrojadas campanhas publicitárias, que passava também pelos órgãos de comunicação, incluindo a imprensa, e quando surgiu também a televisão, para lá desta agressividade publicitária, de igual modo, é de sublinhar a aposta ao longo dos tempos em cuidado aspecto gráfico dos produtos, o que nos leva até à fábrica. Estamos agora no concelho de Vila do Conde, mais precisamente na zona industrial que se desenvolve em Fajoses, perto de Mindelo. E é aqui que, desde 2002, e após abandonar as históricas instalações da Avenida da França, a Aquebrito possui a sua moderna fábrica, mas uma modernidade de braço dado com a tradição. Diversos fatores contribuíram para esta decisão de mudança de instalações. Desde logo, a circunstância de ser cada vez mais difícil o desenvolvimento da prática industrial dentro da cidade do Porto, fruto de uma política de desindustrialização que marca a cidade nas últimas décadas do século XX. Ainda por cima, a zona da Boa Vista, desde os anos 60, desde o início da entrada em funcionamento da Ponta Rábida, tinha emergido como uma nova centralidade. Cada vez mais um espaço residencial e de serviços, e já não essa periferia dos finais do século XIX que havia levado à instalação industrial da Aquebrito na Avenida da França. Mas o motivo mais relevante para esta mudança de instalações prende-se, afinal, com uma nova ambição, com a definição de novas estratégias para a empresa, um relançamento da Aquebrito, apontando para a modernidade, mas sem abdicar do seu ADN, das suas raízes. E tal é evidente, continua a ser evidente, por exemplo, na imagem dos produtos, no cuidado com as suas embalagens, o cuidado do papel, das tintas selecionadas, porque poderão ter implicações através da reação com o próprio produto, mas e muito com o seu aspecto gráfico. O design e a produção gráfica sempre foi uma das marcas da Aquebrito. Aliás, nas velhas instalações na Avenida da França, possuíam mesmo uma imponente litografia que, de resto, era tão significativa que assegurava a produção não só para a empresa, mas para muitas outras empresas, nomeadamente ligadas ao negócio dos vinhos. Pois bem, nas novas instalações, uma série de técnicos e de espaços continuam a ter essa vocação cuidada para a apresentação, para o design dos papéis e das embalagens dos produtos da empresa. Relativamente aos motivos, esses continuam a ser muito inspirados pela história, pela longa história da Aquebrito e da Claus, e por isso, também por isso, e porque passaram por vários momentos, por várias fases artísticas, isso reflete nos invólucros. Mas é aqui que também encontramos toda a área de produção, incluindo os laboratórios. Poderíamos dizer que é nos laboratórios
está o segredo da Acbrito. Mas a verdade é que, apesar de ser lugares de ensaios, de testes de compatibilidade, um sítio de investigação, a verdade, no entanto, é que o segredo, embora esteja nos produtos, nas essências ali elaboradas e utilizadas, mas eles são objeto de investigação, de certificação por parte das autoridades que têm responsabilidades no setor. E por isso, o verdadeiro segredo da Acbrito é não tanto os produtos de qualidade que estão na base das produções, mas acima de tudo, o segredo está no saber fazer. Nesta longa tradição, neste mais de um século, em que os pequenos segredos de como bem fazer vai passando de geração em geração. Nos nossos dias, a fábrica apresenta 4 linhas. Uma é já profundamente mecanizada, mas as outras 3 são ainda muito semiautomáticas, uma importante componente de trabalho manual e até artesanal. A primeira fase é da mistura dos múltiplos ingredientes, o sabão, os óleos, esfoliantes, hidratos, corantes. A massa daqui resultante passa por uma segunda fase, a do laminador, onde com o auxílio de rolos é trabalhada para ficar ainda mais homogeneizada. Também mais compacta e transformada agora em barra. Passa para as fases seguintes da extrusora, cortadora e cunhador, onde o sabonete ganha a sua forma definitiva. Depois há ainda a embalagem e o posterior empacotamento. A importante componente manual registra-se também na produção das colónias, com a particularidade das garrafas destas serem produzidas por uma outra histórica empresa portuguesa, a da Vista Alegre. Em todas estas fases, o saber fazer bem com uma forte componente e controle manual é de facto crucial. Saber quanto mais ou menos tempo em cada fase, por exemplo. Até na própria embalagem, o papel e o cartão utilizado fazem toda a diferença. Tem que se sublinhar também a utilização e a preservação das velhas máquinas dos anos 60 e 50, que conferem este caráter mais artesanal à produção, mas que os responsáveis da empresa consideram ser fundamental para a qualidade do produto final. Mas isso provoca verdadeiras dores de cabeça aos responsáveis técnicos da empresa, que não raras vezes têm que ir até ao estrangeiro na procura de velhas máquinas que, entretanto, deixaram de funcionar, para as aproveitar para a manutenção dos equipamentos aqui da fábrica. Mas esse é, afinal, um dos segredos. O uso dos velhos mecanismos, ainda que, em muitos casos, adaptados às exigências atuais, nomeadamente no que diz respeito às questões da higiene e segurança no trabalho. Se quisermos procurar algum segredo em torno da grande qualidade das produções da Acbrito, esse segredo é, afinal, este que temos estado a falar. O de saber aliar a tradição, a história à modernidade. Uma longa tradição de uma empresa com mais de 100 anos, envolvendo já 4 gerações de britos. Uma tradição assente na passagem dos ensinamentos do saber bem fazer. Mas também a modernidade. A modernidade de saber encontrar
os melhores produtos que iam surgindo em cada época. A modernidade de saber utilizar como material de afirmação, de comunicação, para envolver e tornar mais bonitos e atrativos os vários produtos, aquilo que eram as manifestações de cada época. A arte nova, a art déco, a modernidade, de saber apostar em novos parques industriais, tenha sido no início do século XX, a zona de Boa Vista, ou então já no início do nosso século XXI, numa nova zona industrial da área metropolitana. Esta modernidade que passa também nos nossos dias por saber levar os produtos Arco Brito e Claus até lugares profundamente identitários, como esta loja aqui no coração da cidade do Porto, na Rua das Flores. Mas não é só uma loja. Afinal, estes são também sítios que nos permitem revisitar a história da empresa, mas são também verdadeiras experiências sensoriais, fazendo com que o visitante coloque literalmente a mão na massa e, socorrendo-se de velhos mecanismos, como este de 1949, permitir ensaiar a produção dos tradicionais sabonetes. Sim, esta é também uma outra forma de vivermos o nosso património, a nossa história, a nossa identidade.